Você é um peso morto na minha vida. A frase ecoou pela sala pequena como um tiro. O marido ficou parado, em silêncio, segurando a conta de luz amassada nas mãos. O valor circulado em vermelho parecia gritar junto com ela. Olha isso! A esposa continuou jogando a bolsa no sofá. Atrasada de novo, sempre atrasada. É isso que eu ganhei por casar com um homem sem dinheiro. Ele respirou fundo. Eu vou dar um jeito, disse com a voz baixa. Ela riu, uma risada seca, carregada de desprezo. Dar um jeito como? Com outro empréstimo negado? Com mais um Pix emprestado de favor? Você não cansa de ser humilhado? As palavras atravessaram como lâminas. Ele abaixou os olhos. Não por covardia, mas por cansaço. Eu trabalho todos os dias, tentou argumentar. Trabalha? Ela o interrompeu. Trabalha e continua pobre. Isso não é trabalho, é fracasso. Ela começou a andar de um lado para o outro, nervosa. Eu vejo as amigas viajando, vivendo com homens ricos, seguros, que bancam a casa. E eu aqui, contando moeda. Ele apertou o papel com força. Quando eu te conheci, você não se importava com isso. Porque eu acreditava em você, ela gritou. Acreditei que você ia crescer, vencer, ser alguém. Mas você continua o mesmo homem pequeno. O silêncio caiu pesado. Sabe qual é o seu maior problema? Ela disse, mais fria agora. Você se acostumou a ser humilhado pela vida. Ela se aproximou dele, olhando direto nos olhos. E eu me cansei de ser pobre junto com você. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Ele engoliu seco. Então, é isso? Perguntou. Ela cruzou os braços. É isso. Eu mereço mais. Mereço conforto. Mereço status. Mereço alguém que traga dinheiro para casa. Ela pegou as chaves. Porque amor não paga conta. A porta bateu. Ele ficou sozinho. Sentou-se devagar no sofá. Olhou ao redor. A casa simples. A vida simples. E sussurrou quase para si mesmo. Se você soubesse quem eu realmente sou... Ele se levantou, caminhou até o quarto e abriu uma gaveta antiga. De dentro tirou um envelope amarelado. Um documento que mudaria tudo. O passado que ele escondeu por anos estava prestes a vir à tona. Fica comigo, porque o que essa mulher não sabe vai virar essa história de cabeça para baixo. Ele fechou a porta do quarto com cuidado, como se o silêncio pudesse ouvir seus pensamentos. Sentou-se na beira da cama e abriu o envelope amarelado. As mãos tremiam, não de medo, mas de lembranças. Ali estavam papéis antigos, dobrados com zelo. Contratos, comprovantes, uma cópia de transferência bancária esquecida no tempo. Um passado que ele nunca contou a ninguém. Eu prometi que isso ficaria enterrado, murmurou. Ele se lembrou do dia em que decidiu esconder tudo, do momento em que escolheu viver simples, de quando disse a si mesmo que ninguém jamais o amaria pelo que ele tinha, apenas pelo que ele era. Na sala, o relógio marcava as horas como um julgamento silencioso. Ele respirou fundo e voltou no tempo. Anos atrás, quando conheceu a esposa, ele tinha opções. Poderia ter se mostrado rico, poderia ter exibido dinheiro, status, promessas, mas escolheu o silêncio, escolheu o anonimato. Se ela ficar, fica por mim, pensou naquela época. Mas o tempo passou, as contas chegaram. Os olhares mudaram. Ele tocou um dos papéis. Era um comprovante antigo de Pix, com valores que não combinavam em nada com a vida que levava hoje. Valores que resolveriam todos os problemas, se ele quisesse. Mas ele não quis, porque junto com o dinheiro vinha um passado que ele jurou nunca mais viver. Talvez eu tenha errado, sussurrou. A imagem da esposa o chamando de fracasso voltou como um soco. Ele se levantou, guardou os documentos novamente e fechou a gaveta. Se a verdade aparecer, pensou, nada será como antes. E pela primeira vez, ele se perguntou se ainda valia a pena proteger quem o desprezava. O segredo estava ali, o passado também, e ambos estavam prestes a sair da sombra. Ele encostou na parede do quarto e deixou o corpo escorregar até sentar no chão. As memórias vieram sem pedir licença. Antes de ser chamado de pobre,
antes de ser tratado como humilhado. Ele já tinha sido alguém que o mundo invejava. Ninguém imagina isso, murmurou. 10 anos atrás, seu nome circulava em salas fechadas, reuniões importantes, contratos de alto valor. Ele era jovem, respeitado, considerado um milionário promissor. Tinha empresas, investimentos, imóveis. Dinheiro nunca foi problema, mas o sucesso cobrou um preço. Amigos falsos, negócios podres, uma sociedade errada. Ele lembrou da noite em que tudo desmoronou. Uma ligação, um escândalo, traição. Para salvar o que restava de sua dignidade e de outras pessoas que dependiam dele, ele abriu mão de tudo. Vendeu empresas, transferiu bens, quitou dívidas alheias, fez piques milionários que nunca voltaram. Preferi perder dinheiro a perder caráter, disse em voz baixa. Quando tudo acabou, sobrou o silêncio e a decisão mais difícil da sua vida. Ele desapareceu, mudou de nome, mudou de rotina, escolheu viver simples, não porque precisava, mas porque queria reaprender quem ele era, sem o peso de ser rico. Foi nesse período que conheceu a esposa. Ela o conheceu sem saber de nada, sem status, sem promessas. No começo, parecia amor verdadeiro, mas o tempo revelou outra face. Talvez, pensou, eu tenha me enganado sobre ela. Ele passou a mão no rosto, cansado. Eu já perdi tudo uma vez, sussurrou. Não vou perder minha dignidade de novo. O passado estava acordando, e a verdade estava prestes a bater à porta. No dia seguinte, ele saiu cedo para trabalhar. Não porque quisesse fugir, mas porque precisava respirar. Horas depois, o celular vibrou. Era uma mensagem dela no grupo da família. Estou cansada de sustentar homens sem futuro. Ele sentiu o estômago revirar. Antes que pudesse responder, outra mensagem surgiu. Tem gente que nasce para ser pobre e nunca sai disso. A humilhação agora não era só entre 4 paredes. Era pública. Minutos depois, o telefone tocou. Cara, disse o cunhado constrangido. Vi as mensagens. Tá tudo bem aí? Ele respirou fundo. Tá sim, mentiu. À noite, ela chegou em casa acompanhada de amigas. Risos altos, perfume caro, comparações. Esse é o meu marido, disse ela, apontando para ele com ironia. O homem mais esforçado que não sai do lugar. As amigas riram sem graça. Trabalha tanto e continua sem dinheiro? Disse uma delas. Difícil. Ela completou sem pudor. Já falei que vou pedir separação. Não vou envelhecer sendo humilhada pela pobreza. Ele sentiu algo quebrar por dentro, mas não respondeu. Apenas olhou. E aquele silêncio irritou mais do que qualquer discussão. Fala alguma coisa, ela exigiu. Ele levantou devagar. Você já falou tudo, respondeu calmo. Ela riu debochada. Vai fazer o quê? Pedir mais um empréstimo? Esperar cair um pix milagroso? Ele a encarou com firmeza. O problema nunca foi falta de dinheiro, disse. Foi excesso de desprezo. Ela virou o rosto. Amanhã eu vou embora, anunciou. E quando eu sair dessa casa, quero esquecer que um dia me casei com um homem fracassado. Ele ficou parado. Esperou a porta do quarto se fechar. Então falou sozinho. Quando a verdade aparecer, você vai desejar nunca ter me humilhado. O relógio marcava o tempo e a justiça já estava em movimento. A casa ficou silenciosa depois que ela fechou a porta do quarto. Ele permaneceu sentado na sala, olhando para o nada. As palavras dela ecoavam sem parar. Fracassado, inútil, pobre, peso. A humilhação não vinha mais só da boca dela. Vinha do fato de ele ter permitido aquilo por tanto tempo. Ele se levantou devagar e foi até a cozinha. Abriu a geladeira quase vazia. Fechou. Encostou-se na pia. Eu aguentei por amor, sussurrou. Mas amor não deveria doer assim. Pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. O saldo simples aparecia ali, como sempre. Mas bastava um toque, um único toque, para que dinheiro suficiente para mudar tudo aparecesse. Ele não fez, ainda, porque aquela decisão não era sobre provar que era rico. Era sobre recuperar a própria dignidade. O celular vibrou. Mensagem dela.
Já avisei minha mãe, vou pedir a separação. Chega de passar vergonha. Ele fechou os olhos. Vergonha, repetiu. Vergonha é humilhar quem te ama. Caminhou até o quarto e abriu novamente a gaveta secreta. Tirou os documentos, o envelope. O passado. Ali estava a prova de tudo que ele havia sido e de tudo que ainda era. Talvez esteja na hora, pensou, não de mostrar quem eu sou para ela, mas de parar de me esconder de mim mesmo. Ele guardou os papéis numa pasta preta. Respirou fundo. A decisão estava tomada, e quando a verdade viesse à tona, não haveria volta. Na manhã seguinte, ele saiu de casa antes do sol nascer. Levava apenas uma pasta preta debaixo do braço. Nada de mala, nada de despedida. No caminho, o celular vibrava sem parar. Mensagens dela, da sogra, de parentes. Ele não respondeu nenhuma. Entrou em um prédio comercial discreto, longe do centro. Nada chamava a atenção por fora. Mas quem conhecia aquele lugar, sabia. A recepcionista levantou os olhos. Bom dia, senhor. Ela sorriu com respeito. Eles já estão esperando. Ele assentiu. Subiu pelo elevador panorâmico. Cada andar parecia afastá-lo da vida de humilhação que vinha suportando há anos. Quando a porta se abriu, homens e mulheres de terno se levantaram. Finalmente, disse um deles, achamos que nunca mais ia voltar. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Eu voltei porque chegou a hora, respondeu, firme. Dentro da pasta estavam contratos, participações societárias, extratos antigos, registros de empresas internacionais, provas de um passado que nunca morreu. Você sabe que, se isso vier à tona, disse outro executivo, não tem mais anonimato. Ele respirou fundo. Eu sei, mas também sei que não posso continuar sendo humilhado por alguém que confunde amor com dinheiro. Um dos homens abriu um documento. Aqui está o valor atualizado das suas participações. Ele olhou rapidamente. Números que fariam qualquer um tremer. Você continua sendo um milionário, disse o executivo. Mesmo depois de tudo que abriu mão. Ele fechou os olhos por um segundo. Então é hora de encerrar esse ciclo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ela tomava café com a mãe. Finalmente você vai se livrar daquele homem, disse a mãe. Já era hora de arrumar alguém rico de verdade. Ela sorriu, confiante. Mal sabia ela que a verdade já estava em movimento e que o passado secreto do marido estava prestes a atropelar tudo. Ela estava no salão, celular na mão, rindo com as amigas. Agora sim minha vida vai andar, dizia. Cansei de homens sem futuro. Uma notificação apareceu, depois outra, depois mais uma. No que você viu isso? Perguntou uma das amigas, arregalando os olhos. Ver o quê? Ela respondeu impaciente. A amiga virou o celular. Na tela, uma matéria curta de um portal financeiro. Empresário reaparece após anos afastado e reassume participações milionárias. A foto era antiga, mas o rosto, o sangue dela gelou. Isso é impossível, murmurou. A legenda continuava. Considerado um dos nomes mais promissores do mercado na última década, o empresário havia desaparecido após abrir mão de empresas e patrimônio. Fontes confirmam que ele segue como acionista relevante e mantém fortuna ativa. Ela sentiu o chão sumir. Parece com ele, disse alguém. Não é ele, respondeu rápido demais. Não pode ser. Mas o nome no rodapé da matéria era inconfundível. O mesmo nome que constava nos documentos da casa. O mesmo nome que ela ignorou por anos. O celular vibrou. Mensagem da mãe. Você viu essa notícia? Não é o seu marido? As mãos dela começaram a tremer. Não, sussurrou. Ele é pobre. Sempre foi. Mas a dúvida já tinha se instalado. E quando a dúvida entra, a verdade não demora a chegar. Ela saiu do salão sem se despedir. Entrou no carro com as mãos trêmulas, o coração disparado. A notícia martelava na cabeça. Não pode ser, repetia. Dirigiu até o prédio antigo onde ele costumava trabalhar de vez em quando. Subiu as escadas, apressada. Bateu a porta com força. Nada.
Bateu de novo. Quando a porta se abriu, não era ele. Era um homem de terno. Posso ajudar? Eu estou procurando meu marido, respondeu nervosa. Ele mora aqui. O homem franziu a testa, confuso. Mora? Ela empurrou a porta e entrou. Parou. A sala não era simples. Quadros caros, computadores de última geração, uma mesa repleta de documentos. E ele estava ali, sentado à cabeceira de uma mesa longa, cercado por executivos. Ele levantou os olhos. Você não devia estar aqui, disse calmo. Ela sentiu o mundo girar. O que é isso? Perguntou, a voz falhando. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Um dos executivos se levantou. Senhora, seu marido é sócio majoritário desta empresa. Ela arregalou os olhos. Sócio? Ele respirou fundo. Eu tentei te contar várias vezes, disse, mas você nunca quis ouvir. Então, todo esse tempo, ela gaguejou, você tinha dinheiro? Eu sempre tive, respondeu. O que eu não tinha era alguém que me respeitasse sem saber disso. O silêncio foi esmagador. Você me deixou passar humilhação. Ela disparou. Me deixou passar vergonha. Ele se levantou lentamente. Não, você escolheu me humilhar. E escolheu ficar quando achou que eu não tinha nada. Ela caiu em uma cadeira. Por que você fez isso? Perguntou chorando. Por quê? Ele a encarou. Porque eu precisava saber se era amado ou apenas tolerado enquanto eu fosse útil. A verdade estava ali, crua, impossível de negar. E agora, nada poderia voltar a ser como antes. Ela ficou sentada, imóvel. O choro vinha em ondas, silencioso, pesado. Eu não sabia, repetia. Se eu soubesse que você era rico, que tinha tanto dinheiro. Ele a interrompeu com um gesto calmo. Esse é exatamente o problema. Ela levantou o rosto. Você só vê valor quando vê cifras. As palavras doeram mais que qualquer grito. Eu te amei quando você parecia simples, ela insistiu. Eu me cansei da humilhação de ser pobre. Ele respirou fundo. A humilhação nunca foi a pobreza, respondeu. Foi o desprezo. Ela se levantou, desesperada. A gente pode tentar de novo. Agora tudo pode ser diferente. Viagens, conforto, segurança. Ele balançou a cabeça. Diferente para quem? Ela ficou em silêncio. Você não se arrepende do que disse. Ele continuou. Você se arrepende de não ter sabido quem eu era. Ela caiu de joelhos. Eu fui cruel, chorou. Me perdoa. Eu estava cega. Ele se aproximou, ajudou-a a levantar. O perdão não apaga escolhas, disse com firmeza. Ele só impede que o ódio continue. Ela o encarou esperançosa. Então ainda existe chance? Ele demorou a responder. Porque a decisão que vinha a seguir não era sobre vingança, era sobre justiça. Ele se afastou alguns passos como quem precisa de espaço para pensar. Durante anos, começou, eu aceitei ser humilhado porque acreditava que o amor sobreviveria sem dinheiro. Ela chorava, em silêncio. Eu quis provar para mim mesmo que não precisava ser rico para ser amado. Continuou. Mas acabei aprendendo outra coisa. Ele virou-se para ela. Amor que depende de status não é amor, é conveniência. Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu mudei, eu juro que mudei. Mudou agora, ele respondeu, porque o passado veio à tona. Ele abriu a pasta preta e colocou sobre a mesa. Aqui estão os documentos da separação. Ela sentiu o chão desaparecer. Você vai me deixar, mesmo agora? Eu não estou te deixando agora, ele disse firme. Eu estou te deixando desde o dia em que você me chamou de peso morto. Ele respirou fundo. O dinheiro, os PIX, os investimentos, tudo isso eu sempre tive. O que eu perdi foi tempo. Ela caiu sentada. E o que acontece comigo? Perguntou com medo. Você vai seguir sua vida, respondeu ele. Do jeito que escolheu, acreditando que felicidade vem do que se tem. Ele se aproximou pela última vez. Eu vou seguir a minha, acreditando que felicidade vem de quem fica quando não há nada a oferecer. A decisão estava tomada, mas a lição final ainda precisava ser dita. A notícia da separação se espalhou rápido. Família, amigos, conhecidos. Você ficou louca?
disse a mãe dela ao telefone. Largar um milionário desses? Ela permaneceu em silêncio, porque agora não havia mais o que explicar. Os mesmos parentes que antes diziam, larga esse homem sem futuro, agora perguntavam por investimentos, viagens, ajuda, piques. Mas ele não apareceu em nenhum deles. Ele cumpriu tudo o que era justo, sem vingança, sem humilhação. Quitou o que precisava, fechou ciclos, seguiu em frente. Ela, por outro lado, sentiu o peso real das escolhas. Não a falta de dinheiro, mas a falta de alguém que estivesse ali quando nada brilhava. Uma noite, sozinha no apartamento da mãe, ela encarou o próprio reflexo no espelho. Eu não perdi um homem pobre, sussurrou. Eu perdi um homem inteiro. Lembrou-se das palavras duras, do desprezo, da humilhação que causou. Agora o silêncio era dela. E o mais cruel é que não havia ninguém para culpar. Enquanto isso, ele caminhava por uma rua tranquila, sem luxo, sem holofotes, livre. Porque pela primeira vez em anos, ele não precisava provar nada, faltava apenas o fechamento. O tempo passou, ele mudou de endereço, não de essência, continuou vivendo simples, por escolha, não por falta de dinheiro. Investia sim, fazia piques altos quando precisava, nunca mais pediu empréstimo, mas nunca deixou que a riqueza gritasse mais alto que o caráter. Ela, aos poucos, entendeu. Não entendeu quando viu os números, entendeu quando sentiu o vazio. O vazio de ter desprezado alguém que ficou quando não havia nada para oferecer. Em uma tarde silenciosa, ela abriu uma antiga conversa no celular. Leu as mensagens duras, as palavras que transformaram amor em humilhação. Chorou, porque agora sabia, o homem que ela chamou de pobre era o mais rico que já passou pela sua vida, e não pelo dinheiro. Ele, por sua vez, caminhava leve, porque o verdadeiro milionário não é quem tem contas cheias, é quem dorme com a consciência limpa. Lição final. Nunca humilhe quem caminha ao seu lado quando você acha que não há nada a ganhar. O valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela permanece sendo quando tudo falta. Se essa história te fez refletir, se inscreva no canal. Curta, compartilhe e comente. Você já julgou alguém pelo dinheiro que tinha? Aqui, todo dia tem novas histórias que mostram que caráter vale mais que status.